Eu estou recebendo aqui no estúdio do Jornal do Piauí o secretário de Fazenda, Rafael Fonteles. Já está aqui conosco. Secretário, boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde, Joelson. Boa tarde, Lídia Brito. Boa tarde aos telespectadores da Cidade Verde. Desejar boa tarde também a Lídia Brito, que participa conosco dessa entrevista. Lídia, boa tarde, seja bem-vinda. Boa tarde, Joelson, secretário. Boa tarde a todos que nos assistem. Bom, o secretário Rafael Fonteles vai falar conosco sobre vários assuntos da administração pública, gestão, vamos falar de muitos temas, mas quero começar falando a respeito de um empréstimo de 800 milhões de reais que foi autorizado, recebeu o aval do Ministério da Economia. O empréstimo é junto ao Banco do Brasil. Secretário, 800 milhões de reais que serão investidos em que setores? Bom, perfeito, Joelson. Como você disse, hoje o Ministério da Economia publicou no Diário Oficial da União, o despacho do secretário especial de Fazenda, Bruno Funchal, autorizando essa operação com garantia da União, o que revela a boa capacidade de pagamento do Estado do Piauí. Recentemente nós tivemos o rate, a nota do Estado do Piauí sendo nota B, o que possibilita operações de crédito com aval da União. E como você disse, essa operação já tinha sido, no ano passado, autorizada pela Assembleia Legislativa do Estado do Piauí, já tinha sido discutido o uso desse recurso prioritariamente para a infraestrutura, mas também na saúde pública e na segurança pública, equipamentos e também obras na área da saúde e da segurança pública. Então, é um recurso que garante a continuidade e a execução do plano de investimentos dentro do próprio Piauí. Então, você tem os recursos do precatório do Fundef, na área da educação. Na área da infraestrutura, você tem recursos do Tesouro Estadual, já foram mais de 600 milhões de reais aplicados do Tesouro, e também a operação de crédito, que são recursos do governo do Estado. É bom que se diga que são recursos bancados, com recursos do próprio contribuinte do Estado do Piauí. Secretário, só para a gente entender e ajudar também o telespectador a entender, existem alguns recursos que eles não podem ser gastos em áreas diferentes. É o caso, por exemplo, do dinheiro do Fundef. Então tem que ser tudo com educação, porque assim determina a lei. No caso de um empréstimo como esse, o que é a determinação de uso desses 800 milhões para infraestrutura e saúde, que é o caso desse, ela é determinada por quem? Pelo programa próprio Piauí, ou já está estabelecido lá na lei, na Assembleia Legislativa, que esse dinheiro vai ter essa destinação? Veja bem, uma operação de crédito, o recurso primeiro só pode ser usado para despesas de capital, ou seja, são investimentos, obras e equipamentos, basicamente. Tá. Esse é um primeiro... Pagar servidor não pode, por exemplo? Não pode usar para custeio nem para folha. Tá. Então, primeiro, uma limitação legal estabelecida pela Constituição Federal. Segundo, as áreas de atuação são estabelecidas pela Assembleia Legislativa. No caso, infraestrutura, saúde e segurança. É o que a lei que foi aprovada pela Assembleia no ano passado determinou. Dentro desse escopo, aí sim, o governo, o Poder Executivo, estabelece as prioridades dentre as rodovias, as obras de segurança hídrica, equipamentos na área da saúde, por exemplo, ambulâncias, que se estabelece dentro das prioridades do plano plurianual, da lei orçamentária anual, dentro das regras orçamentárias que foram estabelecidas. E o que é prioridade dentro da área, por exemplo, da saúde, nesses investimentos? O que vocês identificaram como central agora? Pois bem, na área de infraestrutura você tem rodovias, várias rodovias serão concluídas com esse recurso. Eu posso citar aqui São Miguel do Tapuio Pimenteiras, Campo Maior Coivaras, São João do Arraial Matias Olímpio, API 392. Então, várias rodovias novas e recuperação de rodovias já existentes. Várias obras também, Joelson, de mobilidade urbana. Mais de 70 cidades já receberam asfaltamento urbano nos últimos 18 meses. E outras 60 a 70 cidades receberão também asfaltamento urbano nos próximos meses. Esses recursos também são utilizados para isso. Obras de adutora Padre Lira, barragens de Atalaia e Corrente. São várias obras de segurança hídrica, barragens, adutoras, sistemas de abastecimento de água, que também estão incluídos dentro dessa operação de crédito do Banco do Brasil. Na área da saúde, você tem complementar os recursos da nova maternidade de Teresina, do Hospital Regional de Picos, várias reformas e ampliações em hospitais do interior, ambulâncias, tudo isso está incluído dentro dessa operação de crédito. Lídia Brito.
Agora, secretário, falar aqui da questão dos servidores do Estado, né? O governo vem mantendo o pagamento em dias, né, dos servidores, fazendo até antecipação, né? A previsão de antecipação do 13º? Olha, estamos estudando essa possibilidade novamente. É bom que se diga que no ano passado foi tomado como uma medida de recuperação econômica. Então há essa possibilidade, a equipe está estudando. E mais ainda, temos o interesse, a vontade, a determinação do governador Wellington Dias de antecipar mais ainda a tabela de pagamento do servidor público. Mais ainda? Isso, mostrando esse compromisso. Em breve nós poderemos ter notícias nesse sentido. Claro que nós só para exemplificar, pagar o mês de setembro em agosto? Não, pagar dentro do mês. Hoje você está pagando o salário do mês no 5º dia útil, até o 5º dia útil. Certo. Seria trazer mais ainda para dentro, quase dentro do mês, ou até mesmo dentro do mês, revelando esse compromisso com o servidor público e essa organização financeira que nós alcançamos, que deve ser um patrimônio do contribuinte piauiense, do cidadão piauiense, porque o Estado funcionando bem, com as suas obrigações em dia e com capacidade de investimentos, toda a população ganha. Agora, secretário, nós, aproveitando aí a pergunta da Lídia Brito, a gente falava, ou o senhor falava, antes da pandemia, sobre o risco e a necessidade do controle das contas, o gasto com o pessoal, olha o limite do gasto, nós estamos... E, de repente, depois da pandemia, antecipação de salários, antecipação de 13º, como é que se chegou a esse patamar? O que é que aconteceu nesse período que levou a essa diferença? Olha, Joelson, o dever de casa bem feito pelo governador Wellington Dias, pela equipe econômica, com apoio dos parlamentares, em matéria de equilíbrio das contas. Essa questão da estabilidade, do equilíbrio das contas, passou a ser algo bastante prezado por toda a administração pública, por todos os poderes. Então foram tomadas várias medidas ali no período 2018, 2019, que nos fizeram colher os frutos agora, mesmo num período de crise da pandemia. Então, realmente, esse dever de casa, com essa capacidade do governador também de se articular, não é, com os demais poderes, possibilitou esse momento de estabilidade fiscal, de equilíbrio das contas, de capacidade de investimento. O alerta que fica, Joel, eu sempre coloco nas minhas falas, não é, é de que isso é algo dinâmico, ou seja, nós temos que estar todo o tempo vigilantes. Por quê? Porque receita surpreende para cima e para baixo, as receitas que o Estado tem. Então, você tem que estar preparado, tendo sempre um colchão de reserva, olhando sempre os números contábeis e fiscais, para você não estar, de repente, daqui a 1 ano, daqui a 2 anos, numa situação de dificuldade novamente, como nós já passamos no passado. Você pode participar com a gente, mandando mensagens para 99100066. Nós temos pergunta dos telespectadores que toca um pouco nessa questão de gasto com o pessoal. Temos aí a mensagem na tela. Ravena Bezerra, boa tarde. Sobre aprovados em concursos, são mais de 560 cargos, vagas só de agente da Polícia Civil no Piauí. Secretário, e tem outra, Rosário, né, na mesma linha. Boa tarde. Gostaria de saber por que não haverá curso de formação este ano para 160 aprovados para agente da Polícia Civil. Bom, o senhor falou da preocupação que o senhor tem com a área de segurança pública e tem essas pessoas para serem chamadas. Ao mesmo tempo, cuidado com as contas e o gasto de pessoal. Como equacionar isso? Como fazer com que haja, eventualmente, essas pessoas possam ser chamadas para isso? Olha, Joel, da mesma forma como o governo vem fazendo. É importante que a sociedade toda saiba que foram nomeados agentes e delegados da Polícia Civil em fevereiro. Agora, em junho, foram nomeados outro número de, se não me engano, 70 entre delegados e agentes, e há novos para serem chamados para curso de formação e nomeação. Isso é feito de forma gradativa, não adianta só fazer o curso de formação e não nomear. Então, houve, inclusive, a aprovação aqui pela Secretaria de Segurança de uma prorrogação do prazo, para dar garantia de que esse chamamento pode ser depois. Então, o mais provável, o governador Wellington Dias vai decidir isso, obviamente, é que isso seja feito ao longo do próximo ano. Novos cursos de formação e novas nomeações. Exatamente para que a gente não perca esse equilíbrio, que, como eu disse, ele é dinâmico. Claro que há carência em todas as áreas, não só na Polícia Civil, tem na Polícia Militar, tem na área da saúde, tem na área da educação. Infelizmente, não dá para se fazer tudo ao mesmo tempo, por questões de fato orçamentárias. Então, há essa previsão, não é, de que haja novas nomeações ao longo do próximo ano. A lei de teto de gastos, secretário, interfere
nessas convocações e nomeações? Olha, no caso, no ano passado, nós tínhamos o impedimento da LRF. Hoje tem a questão da Lei Complementar 173. Mas, a despeito desses impedimentos legais, o que é mais importante é a manutenção do equilíbrio, que nós alcançamos e não podemos perder. Por isso que essas nomeações têm que ser gradativas. Apesar de haver a necessidade, repito, não é só na polícia, é em todas as áreas do serviço público. O cidadão precisa de cada vez mais servidores servindo a população nas mais diversas áreas. Agora, infelizmente, os recursos não são infinitos. Então, a gente tem sempre que fazer da forma como o governador tem feito, de forma gradativa, respeitando os limites orçamentários e fiscais do estado do Piauí. Tem mais perguntas de telespectador nessa área também de concurso? Deixa eu ver aqui. Boa tarde. Haverá concurso para CESAP, a Secretaria de Saúde do estado do Piauí? Existe alguma previsão? É o Leonmar Lopes. Olha, a previsão do concurso é o da Polícia Militar, né, que vai ser feito agora em agosto. Então, para esse ano, creio eu, não tenho essa informação, de que não há nenhum outro concurso previsto, a não ser substitutos, no caso, eventualmente, da Educação e da UESP. Até porque a própria Lei de Complementar 173, ela só permite a nomeação esse ano conforme a vacância de cargos no período colocado. Então, é uma legislação que tem que ser observada. Então, a previsão mais concreta é realmente para a Polícia Militar. Agora, em agosto, serão feitas as provas. Lídia Brito. Secretária, a gente está acompanhando em Brasília a discussão com relação à reforma tributária, deve entrar em votação, né? Essa semana passada, teve aí uma polêmica muito grande envolvendo. O governo já buscou uma negociação com o setor empresarial. Como é que o senhor vê aí a realização de uma reforma tributária com a expectativa de que a reforma administrativa ocorra no futuro? Qual é o impacto para o país com essas reformas fatiadas? Olha, infelizmente, o governo federal, o ministro da Economia, insiste em fazer remendos no sistema tributário. E remendos, a sociedade brasileira já está farta. O sistema é caótico, ele é regressivo, ou seja, o pobre paga mais proporcionalmente do que o rico. E continuar fazendo remendos, pequenas alterações, como é o caso da CBS, como é o caso agora dessa segunda etapa que eles colocaram, já altamente criticada por vários especialistas, inclusive com perdas para estados e municípios. Essa com o parecer do relator que foi apresentado? Isso, o parecer do relator, os estados e municípios, por exemplo, perdem 30 bilhões de reais, ou quase 30 bilhões de reais. E não é isso que está sendo economizado pelo contribuinte, não. Está indo para a União, através de PIS e COFINS. Só muda a destinação do dinheiro. Então, veja só. Então, é realmente a emenda pior do que o soneto, aquela expressão. Então, assim, remendos não serve. O que o Conselho faz, eu como presidente do Comitê Nacional dos Secretários defendemos, né, é exatamente a reforma ampla. Ontem mesmo estivemos com o senador Roberto Rocha, que continua levantando essa bandeira da reforma ampla no Senado Federal, inclusive, segundo ele, conversando com membros da Receita Federal, com o próprio ministro Paulo Guedes, para explicar que primeiro tem que ter a PEC, a emenda constitucional, para depois nós pensarmos nas alterações infraconstitucionais, através de lei complementar, como é o caso, eventualmente, da CBS, eventualmente das mudanças aí que estão sendo ventiladas. Então, repito, fazer fatiado é pior, é um caminho pior, que não resolve o problema e dificilmente, creio eu, terá chance de aprovação no Congresso Nacional. Então, secretário, só para a gente compreender, o senhor propõe, o Concefaz propõe, o senhor preside o Concefaz atualmente, que congrega aí todos os secretários de Fazenda dos estados, é que haja aprovação de uma emenda à Constituição primeiro, uma espécie de grande guarda-chuva, para depois fazer pequenas reformas. O que está se propondo é essas pequenas reformas e um guarda-chuva meio... Na verdade, ela está fatiando o problema, quando, na verdade, o sistema tributário brasileiro deveria se adequar ao que o mundo faz. Por exemplo, imposto sobre consumo, sobre o que as pessoas consumem de produtos e serviços. Deveria ser um único tributo apenas. Em todo o mundo é assim. No Brasil, não. É uma sopa de letrinha. PIS, COFINS, IPI, ICMS, ISS, não é? E isso termina gerando várias ineficiências, inseguranças jurídicas e atrapalhando o crescimento do país, porque atrapalha o investidor. O investidor pensa duas vezes, seja um investidor interno ou externo, antes de montar uma nova planta industrial, um novo negócio no país, porque esse custo do sistema tributário, eu não falo da carga tributária, eu falo realmente do custo de se
cumprir as obrigações acessórias, de saber qual imposto pagar, para quem pagar, a regra que está valendo, sem número de regras criadas a todo dia, todos os meses, todos os anos, por cada município, por cada estado, pela União, e isso termina sendo um fator que impede o crescimento do país. Então, a PEC, ela que possibilitaria essa fusão de todos os impostos sobre consumo em um único tributo. Eu estou falando aqui dos impostos sobre consumo. E uma outra reforma a respeito dos impostos sobre renda e patrimônio, que infelizmente, né, tem sido pouco discutido e ficou se esperando muito tempo a proposta da União, 3 anos esperando essa proposta, e quando ela vem sem nenhuma base de discussão anterior. Né? Por isso que gera surpresa em todos. E aí não é só o Concefaz que está se pronunciando contrariamente, Joelson. São várias instituições, a CNI, entidades do fisco, a CNM. Né? Então, realmente, a tendência numa matéria tão complexa, a falta de diálogo por parte do governo federal e de entender, não é, essa questão, termina complicando isso. Até na área técnica, Joelson, tem muito diálogo, mas quando chega no nível decisório político, a gente não vê essa mesma disposição para a convergência. O senhor acredita que faz diferença, secretário, o fato da reforma administrativa não ter sido aprovado antes da reforma tributária, no sentido de conhecer de fato o tamanho da máquina para poder fazer a reforma tributária? Olha, a reforma tributária, Lídia, é muito mais importante do que a reforma administrativa. Né? A reforma administrativa ela tem que cuidar dos privilégios, dos excessos. É isso que teria que estar o foco, né? Que é o que toda a sociedade brasileira espera. Né? Um regramento, né, que evite os privilégios, os excessos, os salários muito elevados. Esse é o ponto da reforma administrativa. Mas a reforma tributária ela tem um ganho para a economia muito maior. Ela pode, além de destravar o crescimento econômico, há estudos que colocam que só a reforma tributária ela pode iniciar um processo de aumento do PIB de mais de 15%. O simples fato de aprovar uma reforma tributária, ao longo de 10 anos, você pode ter um aumento de 15% do PIB. Então, você imagina o que isso pode representar, inclusive em termos de sustentabilidade da dívida. Fora tornar o sistema mais progressivo. O que quer dizer isso? O pobre paga menos. Quem ganha menos, paga menos proporcionalmente. E quem ganha mais, paga mais proporcionalmente. Fora essas correções, essas distorções históricas que nós temos no nosso país. Em compensação, secretário, se fala muito que dos riscos de se tributar, taxar, criar imposto sobre renda, uma espécie de fuga de capitais, a turma colocar o seu dinheiro num lugar onde eles pagam menos impostos. Esse risco também não existe, como aconteceu na Argentina, por exemplo? Joelson, o que nós defendemos é seguir o que os países desenvolvidos do mundo fazem. Nada diferente do que eles fazem. Por exemplo, os países do mundo, todo produto ou serviço que a pessoa consome, só tem um único tributo envolvido ali, é cobrado por fora, na nota fiscal está discriminado, então é totalmente eficiente esse modelo. Então nós não estamos dizendo para fazer diferente, ou seja, não há nenhum risco em ir por esse caminho, porque se os países da Europa... Isso em relação a uma parte, né? Mas eu digo em relação à renda. No caso do imposto de renda e patrimônio, seguir também o parâmetro da OCDE. Hoje o Brasil já tributa muito o consumo e pouco renda e patrimônio, principalmente dos milionários, bilionários. Então, a própria Europa recentemente aprovou, a Europa não, o G7, e deve ser estendido para o G20, até para o OCDE, uma tributação mínima sobre as Big Techs, essas empresas que são maiores do que países, né, que hoje todo mundo utiliza na área da tecnologia, e não tinha tributação nenhuma praticamente, porque estava num país que a tributação era zero e, digamos assim, captando recursos, né, tendo clientes no mundo inteiro, bilhões de clientes. E aí os países se comprometeram a ter uma taxa mínima para poder tributar esses organismos trilionários, não é mais nem bilionários. Então, só para você ver como é um debate que está acontecendo no mundo todo. Claro que não pode ser feito de qualquer jeito. Mas, repito, tem várias experiências no mundo bem-sucedidas. Basta seguir qualquer uma delas. Não pode ficar, Joelson, é do jeito que está. Inseguro juridicamente, ineficiente, né, gerando dano principalmente para a população mais pobre, assalariada. Isso é que não pode continuar. Pergunta dos telespectadores na tela. Vamos lá para as perguntas dos telespectadores, 99100066. Boa tarde. Quando será pago o precatório da Cefaz? Júnior Lacerda.
Existe a previsão de um precatório no começo do ano, né? Não, veja só, os precatórios, no caso que o Estado deve, oriundos da década de 80, década de 90, né, tem uma fila que é cuidada pelo Tribunal de Justiça. O Estado paga mensalmente um valor, mas quem cuida dessa fila é o Tribunal de Justiça, conforme a ordem cronológica das decisões desses precatórios. Só para explicar, o precatório é o resultado de uma ação judicial, né? Isso, é uma dívida que foi judicialmente reivindicada, transitou em julgado em todas as instâncias, e aí o ente, seja a União, no caso o precatório do Fundef, era um que o Estado era o credor, a União era a devedora. No caso desse que ele está falando, são dos funcionários, né, servidores da Cefaz, na década de 90, o sindicato entrou com uma ação reivindicando, aí estamos aqui 20 a 30 anos depois, não é? O Estado foi obrigado a inscrever na fila, mas quem cuida dessa fila, essa ordem, não é o Tribunal de Justiça. Quanto é que o Estado está separando por mês ou ano para pagamento dessas ações? 120 milhões aproximadamente por ano é o valor estabelecido, não é, pelo regime especial de precatórios. É um valor alto na avaliação do senhor? Quem estabelece esse valor? É de acordo com a realidade do Estado? Comparado com outros estados, não é tão alto, mas não deixa de ser realmente um valor elevado para as receitas, né, do estado do Piauí. Mas em relação à proporção, né, do valor do precatório em relação à receita, o estado do Piauí não é dos mais altos, né? Há estados em que o estoque de precatórios, proporcionalmente à receita, é muito maior. Lídia Brito. Gelson, eu vou fazer aqui a pergunta de um telespectador que pediu aqui para a gente perguntar para o secretário se há a possibilidade de aumento de salário, algum tipo de negociação com relação aos salários dos policiais civis. Olha, em relação a esse ano, como eu disse, a Lei Complementar 173 proíbe. Para o ano que vem é possível. Tá, tem até uma pergunta dos militares também aí na tela, o telespectador mandou para nós. É o José Lustosa. Boa tarde. Tem previsão de aumento para policiais militares? Mesma resposta, né? Para todos os servidores, Lei Complementar Federal 173 proíbe aumentos para até 31 de dezembro desse ano. Para o ano que vem, é possível. Secretário, falando um pouco agora a respeito de Piauí, 6 bilhões de reais no total entre os recursos que vão para educação, infraestrutura, para serem investidos. Como é que está o cronograma de utilização de investimentos, de utilização desses recursos no estado do Piauí? Qual é a possibilidade de todos esses recursos serem já aplicados e em quanto tempo? Olha, com relação ao próprio Piauí, a gente pode separar em 3 grandes pilares, né? Educação, 2 bilhões e 100. Não sei se você acompanhou recentemente, a Justiça expediu também o precatório complementar. Aqueles 400 e poucos milhões vão se juntar aqueles 1 bilhão e 600, vai dar mais de 2 bilhões de reais para a educação. Está sendo executado com obras nas escolas, o programa de alfabetização que vai ser lançado amanhã, né, e vários outros programas pedagógicos. Então, isso na área da educação. Na área da infraestrutura, são cerca de 2 bilhões de reais. Se além desses 800 milhões que a gente falou aqui hoje mais cedo, Joelson, você tem só com recursos diretos do Tesouro Estadual, contando 2020, 2021, 2022, mais de 900 milhões de reais sendo aplicados com recursos do próprio Tesouro. Então, isso vai chegar, juntando com as outras operações de crédito, em torno de 2 bilhões de reais apenas para a infraestrutura. Só para a infraestrutura. Esse é um ponto importante, sim. E o restante, não é, do próprio Piauí, você envolve a área de segurança pública, a área social, né, a parte do microcrédito, da agência de fomento, a parte da segurança alimentar, né, o cartão pró-social, que tem sido idealizado pela vice-governadora Regina Souza. Você tem os investimentos através de concessões públicas e parcerias público-privadas. Você vê só o Piauí Conectar está investindo mais de 500 milhões de reais em fibra ótica própria, pública do estado do Piauí. Você tem só a parte do saneamento aqui em Teresina. Já foram investidos mais de 800 milhões de reais aqui. Universalizou a água na zona urbana de Teresina e o saneamento que tinha índices abaixo de 20%, hoje é mais de 40%. Então, as metas estão sendo atingidas. Então, é uma subconcessão importante que foi desenvolvida, né, pelo estado do Piauí. Então, totaliza, né, com muita margem de segurança, Joelson, mais de 5 bilhões de investimento. Nós temos a meta de atingir 6 bilhões de investimentos, né, de 2020 a 2022, e eu acho que é uma meta perfeitamente execuível. No caso do saneamento, tem capital privado, né?
Sim, mas a concessão pública, a atração de investimentos privados, isso também inclui, porque isso também gera emprego e renda, né? Então, veja só, a concessão ela é pública. A concessão é pública. O investimento teria que ser feito independente de ser privado ou público. A modalidade de concessão permite a antecipação desses investimentos. Por isso que as PPPs, né, são bem-sucedidas nesse aspecto. O bem continua público, porém acelerados os investimentos. Isso que está acontecendo também no saneamento, na fibra ótica, em diversos outros PPPs Transcerrados, por exemplo. Só a Transcerrados você vai ter um investimento, né, da ordem de 800 milhões de reais, que vai antecipar o investimento que poderia ser feito diretamente pelo Estado, com a PPP antecipado, ou seja, o benefício chega logo para a população. Lídia Brito. Secretário, na base aliada, falar agora um pouco de política, na base aliada, o seu nome já é certo como esse candidato ao governo do Estado em 2022. Os aliados já discutem as ocupações dos outros espaços nessa chapa. O MDB é o nome mais forte para indicar um candidato a vice para compor a chapa com o senhor? Olha, Lídia, como sempre tenho dito, né, sempre tem nos perguntado, é um prazer responder as suas colocações. A gente está focado no equilíbrio das contas e no próprio Piauí. É um desafio já muito grande para a gente estar tocando. Então, a questão eleitoral, a questão político-eleitoral, será debatida conforme o calendário eleitoral. Eu, como membro do Partido dos Trabalhadores, vou participar desses debates, obviamente, mas qualquer decisão, qualquer estratégia, qualquer deliberação nesse sentido fica para o próximo ano. Incomoda o senhor, então, o fato dos aliados já colocarem o seu nome com total certeza? Se você perguntar para qualquer membro da base, eles falam que o senhor é esse candidato? Olha, a gente fica vendo essas notícias através da imprensa, né? Faz parte, né? Os políticos debatem, discutem política, isso é normal, mas do ponto de vista de definições, de deliberações, é realmente no próximo ano. Bom, secretário, mas o presidente da Assembleia Legislativa, Temístocles Filho, já disse ao partido que aceita e quer ser candidato a vice na chapa que será encabeçada pelo senhor. Como é que o senhor recebe esse tipo de diálogo? Isso e, de alguma maneira, ter já um parceiro de chapa, quando o senhor ainda não fala diretamente sobre a possibilidade da sua candidatura, chega a incomodar? Olha, qualquer menção positiva, a gente fica, na verdade, muito feliz quando o nosso nome é ventilado, né, nesse debate público que tem havido. Mas realmente a gente não participa diretamente disso, né? Na verdade, os partidos, né, irão discutir isso no ano que vem. É uma caminhada longa e que deve ser feita no ano apropriado, que é o ano que vem. Mas o senhor não debate isso? Quer dizer, eles não procuram o senhor, inclusive, para falar sobre esse tema? Olha, até muita gente fala que, e diz isso, publica-se, inclusive, que o senhor já faria viagens, contatos, alguns falam em campanha antecipada. Como é que o senhor recebe esse tipo de crítica? Olha, eu estou como coordenador do próprio Piauí, Joelson, e o próprio Piauí não é só garantir os recursos, essa parte está feita. A garantia dos recursos desses investimentos já está feita. Agora é a parte da execução, do monitoramento. Não é só o recurso que resolve da obra ser feita, da ação ser feita. Você tem todo um trabalho de execução, de monitoramento, de avaliação. E dessa forma a gente tem que fazer algumas coisas em loco, né? A gente, quando viaja, né? Eu mesmo já viajei mais de 30 municípios nessas últimas 3 semanas, né? É exatamente para ver de perto, né, tudo aquilo que a gente planeja lá no escritório, tudo aquilo que a gente está deliberando em termos de orçamento, a partir da determinação do governador Wellington Dias, para de fato acontecer na prática. Então, esse trabalho de monitoramento, de entregas de ações, de verificação dos problemas. Há muitos problemas que nós estamos superando ao longo do tempo. Por exemplo, o caso das estradas, nós lançamos um plano de recuperação de rodovias. São 6 mil quilômetros. Já recuperamos em torno de 2 mil quilômetros, ainda falta 4 mil quilômetros. Alguns é uma mera conservação, em alguns casos é uma reconstrução, como eu tive agora, Jeromém a Guadalupe. É uma reconstrução, uma estrada que tinha mais de 20 anos. Então ela está sendo retirado todo o asfalto velho, colocado um asfalto novo, e é uma obra que vai ser executada em 90 dias. E nós estávamos lá observando em loco, não é, a execução disso. Então, isso faz parte do nosso trabalho, de coordenação do próprio Piauí, que nós vamos apenas intensificar. Na realidade, nós vamos intensificar porque o governador Wellington Dias foi eleito, não é, pela 4ª vez,
para fazer obras e ações para o povo do Piauí. E ele me colocou como coordenador desse programa. É um programa que realmente, além de arrumar os recursos, acompanha a execução. Tá, então como é que o senhor responde à crítica de que isso seria ou poderia ser interpretado como uma campanha antecipada? Já respondi, na verdade não se trata nada disso. Qualquer um pode acionar, né? O ordenamento jurídico existe para isso. É um direito de qualquer um entrar com as suas reclamações. Isso faz parte, cabe à justiça observar o cumprimento das leis. Da nossa parte, tranquilidade absoluta de apenas estarmos cumprindo o nosso papel como agente público que somos. Sou secretário de Fazenda há 7 anos, né, e estou coordenando o PRO Piauí, por determinação do governador Wellington Dias, que foi eleito para fazer isso, para fazer obras e ações pelo povo do seu estado, nosso querido estado do Piauí. O senhor acredita, então, que o mais prudente será anunciar aí essa possibilidade de candidatura, o governador começar a formar, a definir essa chapa majoritária apenas a partir do próximo ano, a partir de janeiro? Não tenho dúvida do que o próprio governador Wellington Dias já disse publicamente. Ele só vai tratar de eleições, ele como grande líder, né, dessa base aliada, desse grupo, desse time que já venceu as eleições 4 vezes, ele tem dito, só vai tratar como sempre o fez no ano eleitoral. Então, se ele, que é o líder, está colocando dessa forma, quanto mais nós que somos auxiliares do governador Wellington Dias. Secretário, só para a gente responder aqui a pergunta dos nossos telespectadores, o tempo já está bastante avançado, deixa eu ver, temos uma pergunta do telespectador aí, no 99... Então, Antônio Filho, boa tarde, Joelson. Gostaria de saber quando vai ser corrigido o desconto da Previdência dos aposentados e pensionistas. Na realidade, não é uma correção. Foi feita uma reforma previdenciária federal e os estados, todos eles, seguiram nessa linha sob pena de não ter o certificado de regularidade previdenciária. Então, é uma reforma que foi feita, infelizmente uma medida muito impopular, mas que foi feita por determinação do Congresso Nacional. O déficit da Previdência aqui no estado do Piauí caiu. Ainda é deficitário, mas caiu. Nós já chegamos a um controle? Há ainda preocupação com esse assunto? Esse assunto ainda preocupa? Olha, vai sempre preocupar, porque a questão da dinâmica etária, né, das idades da população, dos servidores, sempre vai gerar um déficit. Não há uma solução definitiva, mas é óbvio que houve uma diminuição. Você tinha uma insuficiência previdenciária da ordem de R$1 bilhão. Hoje ela é da ordem de 400 milhões de reais. Então, realmente, a reforma da Previdência terminou se tornando inevitável, né? Tanto que a União fez e praticamente obrigou aos estados, e o estado do Piauí também fez. Quero agradecer ao senhor, secretário de Fazenda, Rafael Fonteles. Obrigado pela participação aqui no Jornal do Piauí. Estou à disposição. Prazer mais uma vez estar aqui com vocês.